Tem SUV que você compra 0 km achando que está fazendo um baita negócio, até descobrir quanto ele vale depois de um ano. E é aí que começa a festa para quem compra usado. Hoje você vai conhecer 5 SUVs que levaram uma pancada pesada na desvalorização e agora podem esconder verdadeiras pechinchas. Mas segura a ansiedade, porque o primeiro lugar tomou um tombo daqueles que dói até no carnê. Quinto lugar, Toyota Corolla Cross XR Hybrid 2025. Começando nossa lista com aquele SUV que não costuma assustar ninguém quando o assunto é revenda. O Toyota Corolla Cross XRX Hybrid, modelo 2025. E aqui já temos uma situação curiosa. Enquanto alguns SUVs estão derretendo de preço igual picolé no sol, o Corolla Cross está praticamente segurando a carteira do primeiro dono com as duas mãos. Quando era 0 km, a versão XRX Hybrid custava aproximadamente R$ 215.990. Na referência de 2026, aparece na casa dos R$ 207.139. Isso representa uma queda de aproximadamente 4,1%, ou cerca de R$ 8.850. Para o dono que acabou de tirar o carro da concessionária, perder dinheiro nunca é divertido. Mas perto dos próximos colocados, isso aqui é praticamente uma moeda esquecida no sofá. E o motivo de tanta resistência está justamente no conjunto mecânico. O Corolla Cross XRX Hybrid combina motor a combustão de 1,8 litro com sistema híbrido, entregando aproximadamente 122 cavalos. Não espere uma máquina de arrancada. Ele não foi feito para sair cantando pneu no semáforo. A proposta é outra: conforto, economia e tranquilidade para quem quer passar longe da oficina. Entre os pontos fortes estão a conhecida reputação de confiabilidade da Toyota, bom espaço interno, posição elevada de dirigir, conforto e um conjunto de equipamentos de segurança bastante completo. É aquele tipo de carro que você compra pensando em ficar anos com ele e não em visitar o mecânico todo mês para descobrir qual peça resolveu pedir aposentadoria. Mas também existem pontos fracos. O desempenho é apenas suficiente para quem gosta de dirigir com mais emoção. O câmbio tem comportamento típico de híbrido e o acabamento e a central multimídia não impressionam, tanto quando colocados lado a lado com alguns rivais chineses mais modernos e cheios de telas. Mesmo assim, existe uma vantagem enorme: a desvalorização foi pequena. E isso mostra que o Corolla Cross continua tendo uma carta poderosa na manga: confiança na marca e facilidade de revenda. Só que calma, porque se o Toyota perdeu pouco, o próximo da lista já começa a mostrar que quando a concorrência aperta, até SUV valorizado pode levar uma bela rasteira no preço. Quarto lugar, GWM Aval ADA6 AEV 2025. Se no quinto lugar o Corolla Cross quase saiu dessa história com o bolso inteiro, aqui a conversa muda de figura. O GWM Haval H6 HEV, modelo 2025, já levou uma rasteira bem mais pesada na desvalorização. É aquele caso em que o primeiro dono olha o valor atual e pensa: eu comprei um SUV ou financiei a felicidade do próximo proprietário? Quando era 0 km, o Haval H6 AEV custava aproximadamente R$ 216 mil. Na referência de 2026, aparece por volta de R$ 175.057. Estamos falando de uma queda de aproximadamente 19%, o equivalente a cerca de R$ 40 mil evaporando em apenas um ano. Para quem comprou novo, isso dói. Para quem está procurando um seminovo completo, começa a ficar interessante. E o melhor é que não estamos falando de um SUV pelado. O H6 HEV utiliza motor 1.5 turbo combinado com sistema elétrico e entrega aproximadamente 243 cavalos, com um torque de cerca de 54 kgf. Ou seja, tem força de sobra para fazer ultrapassagem, pegar estrada e ainda deixar muito SUV grandalhão olhando pelo retrovisor. Outro ponto interessante é o consumo. Em condições favoráveis, o conjunto híbrido pode entregar números bastante interessantes, principalmente no uso urbano. E como é um híbrido convencional, você não precisa ficar procurando tomada no meio da cidade para recarregar bateria. Abasteceu, entrou no carro e acabou a novela. Por dentro, o Haval também joga pesado. Tem bastante espaço, acabamento sofisticado, tecnologia, posição de dirigir, confortável e uma cabine que passa aquela sensação de carro mais caro. É praticamente uma sala de estar com rodas, só faltou o sofá reclinável e o controle remoto da televisão. Mas nem tudo são flores. A marca ainda enfrenta a resistência de parte dos consumidores brasileiros, principalmente quando o assunto é revenda e confiança no longo prazo. A desvalorização também pode ser influenciada pela chegada de novas versões, promoções no 0 km e pela velocidade com que as marcas chinesas atualizam seus modelos. E é justamente aí que mora a oportunidade. Você pega um SUV moderno, potente, econômico e cheio de equipamentos, mas deixa o primeiro dono pagar a maior parte da conta da desvalorização. Só que o próximo carro conseguiu fazer uma coisa ainda mais impressionante: perdeu mais de 20% do valor em apenas um ano. E quando você descobrir qual SUV é esse, vai entender por que tem gente começando a procurar essas máquinas no mercado de usados. Terceiro lugar, Bidsong Plus 2025. Agora entramos no território onde o primeiro dono começa a olhar para a tabela e respirar fundo. O terceiro lugar é do Bidsong Plus, modelo 2025. Um SUV híbrido que chegou ao mercado brasileiro fazendo barulho, oferecendo tecnologia, bom desempenho e aquele visual de carro moderno que parece ter saído de um filme de ficção científica.
Quando era 0 km, o Song Plus custava aproximadamente R$ 239.800. Na referência de 2026, aparece na faixa dos R$ 187.067. Na prática, estamos falando de uma desvalorização de aproximadamente 22%, ou cerca de R$ 52 mil perdidos em apenas um ano. R$ 52 mil! Tem gente que trabalha anos para juntar esse dinheiro. O primeiro proprietário viu essa quantia evaporar enquanto o carro provavelmente continuava estacionado na garagem tomando sol. E o curioso é que o Song Plus não é nenhum carro sem graça. O conjunto híbrido combina motor a combustão de 1.5 litro com propulsor elétrico, entregando aproximadamente 235 cavalos. O resultado é um SUV com desempenho esperto, boa resposta nas acelerações e bastante conforto para viajar. Por dentro, ele também impressiona. A cabine tem acabamento sofisticado, bastante tecnologia e uma central multimídia enorme, além daquela famosa tela que parece televisão de sala. É o tipo de interior que faz você entrar em um carro mais antigo e pensar: como é que eu vivi sem isso? Entre os pontos fortes estão o espaço interno, conforto, tecnologia, desempenho e a eficiência do sistema híbrido. É um pacote muito interessante para quem quer um SUV moderno sem necessariamente pagar preço de carro premium. Mas existem pontos fracos. A desvalorização pesa bastante. A rápida evolução das versões da própria BI pode deixar modelos anteriores menos desejados e ainda existe certa preocupação do consumidor brasileiro com revenda e manutenção no longo prazo. E é exatamente por isso que o Song Plus começa a ficar interessante para quem compra usado. Você não precisa mais pagar os quase R$ 240 mil de quando ele era 0 km. Parte daquela pancada financeira já foi absorvida pelo primeiro dono. Só que se você acha que R$ 52 mil de prejuízo é muita coisa, segura a calculadora. O segundo colocado conseguiu transformar uma desvalorização pesada em uma verdadeira paulada no bolso. E é aí que a brincadeira começa a ficar séria. Segundo lugar, Caoa Chery Tiggo 8 PEV 2025. Se você achou que perder mais de R$ 50 mil em um ano já era uma tragédia automobilística, prepara o coração, porque o segundo lugar conseguiu fazer o prejuízo ficar ainda mais indigesto. Estamos falando do Caoa Chery Tiggo 8 PHEV, modelo 2025, um SUV híbrido plug-in que chegou oferecendo espaço de sobra, muita tecnologia e desempenho para deixar bastante carro maior com vergonha. Quando era 0 km, essa versão custava aproximadamente R$ 279.990. Na referência de 2026, o valor cai para algo próximo de R$ 212.712. Fazendo a conta, estamos falando de uma desvalorização de aproximadamente 24%. Traduzindo para o idioma do bolso, cerca de R$ 67 mil simplesmente desapareceram em aproximadamente um ano. 67 mil. Dá para comprar uma moto? Reformar uma casa, montar uma garagem de respeito ou simplesmente ficar olhando para a conta bancária tentando entender onde foi? Parar o dinheiro. E o mais curioso é que o Tiggo 8 PHEV não entrega um pacote de carro barato. Pelo contrário. Debaixo do capô está um motor 1.5 turbo, trabalhando junto com 2 motores elétricos. O conjunto chega a aproximadamente 317 cavalos e cerca de 57 kg-força de torque. É potência suficiente para fazer esse SUV de 7 lugares sair do lugar com uma disposição que ninguém espera de uma verdadeira banheira familiar. E espaço é justamente uma das grandes vantagens. São 3 fileiras de bancos, ótimo espaço interno e uma cabine recheada de equipamentos. Dependendo da configuração, você encontra bancos revestidos em couro, ajustes elétricos, painel digital, telas, sistemas de assistência à condução e uma quantidade de tecnologia que faz você se perguntar se está comprando um SUV ou uma central de comando. Outro ponto positivo é o sistema híbrido plug-in. Para quem consegue carregar o veículo em casa ou no trabalho e utiliza bastante o modo elétrico, existe potencial para reduzir bastante o consumo de combustível no dia a dia. E quando a bateria acaba, o motor a combustão continua fazendo o trabalho. Mas existe o outro lado da moeda. A desvalorização é justamente o principal problema. A chegada de novas versões, mudanças de preços no 0 km e a forte concorrência entre SUVs chineses podem derrubar rapidamente o valor dos modelos anteriores. Além disso, ainda existe aquela dúvida de parte dos compradores brasileiros sobre revenda, peças e manutenção no longo prazo. Para quem compra novo, isso pode ser um problemão. Para quem compra usado, pode ser justamente a oportunidade. Você pega um SUV de 7 lugares, híbrido, potente, tecnológico e completo, deixando o primeiro proprietário absorver uma parte gigantesca da desvalorização. Só que ainda falta descobrir o campeão dessa lista. E se você pensa que R$ 67 mil de prejuízo já é o fundo do poço, espera até descobrir o carro que ficou em primeiro lugar. Esse aí conseguiu transformar a desvalorização em uma verdadeira liquidação sobre 4 rodas. Primeiro lugar, Jeep Compass CT 270 2025. E chegamos ao primeiro lugar, aquele que conseguiu fazer o primeiro proprietário olhar para a tabela de 2026 e perguntar: mas como é que esse carro perdeu tanto dinheiro? O campeão da nossa lista é o Jeep Compass ST 270, modelo 2025, um SUV, conhecido dos brasileiros que acabou entrando em uma verdadeira guerra de preços. Quando era 0 km, essa versão custava aproximadamente R$
R$ 47.990. Na referência de 2026, aparece por cerca de R$ 181.094. Agora segura essa conta. Estamos falando de uma desvalorização de aproximadamente 27%. Em dinheiro, são cerca de R$ 66 mil que desapareceram. Do valor do veículo em aproximadamente um ano. R$ 66 mil. É dinheiro suficiente para fazer muita gente desligar o celular. Respirar fundo e perguntar se não era melhor ter comprado um seminovo desde o começo. Mas por que o Compass tomou essa pancada? Um dos fatores está na própria guerra do mercado. Com a chegada cada vez mais forte dos SUVs chineses e a disputa acirrada por preço, as montadoras passaram a oferecer descontos, bônus e condições agressivas nos carros 0 km. Quando o preço do carro novo começa a cair, o seminovo sente imediatamente. E quem comprou pouco antes desses descontos aparecerem acaba ficando com a conta. Debaixo do capô, o Compass ST270 utiliza motor 1.3 Turbo Flex, entregando aproximadamente 185 cavalos e 27,5 kg força de torque. É um conjunto que oferece desempenho suficiente para o tamanho do SUV e agrada quem gosta de uma resposta mais esperta nas acelerações. E a versão S não está aqui para brincar de carro básico. Ela traz visual mais sofisticado, teto solar panorâmico, painel digital, central multimídia, sistema de som premium e diversos recursos de assistência ao motorista. Por dentro, o acabamento também passa uma sensação mais refinada. Entre os pontos fortes estão o conforto, a posição de dirigir, o espaço interno, o pacote tecnológico, o acabamento e a facilidade de encontrar peças e serviços em muitas regiões do Brasil. Além disso, o Compass é um modelo bastante conhecido no mercado nacional. Mas o ponto fraco mais evidente hoje é justamente a desvalorização. Quem comprou 0 km recentemente pode ter tomado uma pancada considerável no patrimônio. E para quem pensa em revender rapidamente, esse cenário não é nada agradável. Agora, para o comprador de usado, a história muda completamente. Pagar cerca de R$ 181 mil em um SUV que custava quase 250 mil quando novo significa deixar outra pessoa absorver uma parte enorme da queda. E é exatamente aí que aparece a oportunidade. O Compass não virou um carro ruim. Ele simplesmente ficou mais barato. E essa diferença é gigantesca. No fim das contas, o primeiro dono ficou com o prejuízo e o próximo proprietário pode ficar com a diversão. Porque quando um SUV completo perde dezenas de milhares de reais em pouco tempo, talvez o melhor negócio não esteja na concessionária, mas justamente alguns quilômetros depois dela. E aí, depois desses tombos, qual desses SUVs você teria coragem de comprar usado? Deixa aqui nos comentários o seu escolhido e fala também. Qual deles você jamais colocaria na garagem? Compartilha esse vídeo com aquele amigo que está pensando em comprar um 0 km e se inscreve no canal para não perder os próximos achados do mercado. E lembra, às vezes o prejuízo de um é a pechincha do outro. Valeu, até o próximo vídeo!